A ex-chanceler da Alemanha faz parte do conselho de 3 empresas russas de gás. Por que o chanceler alemão integra o conselho de 3 empresas na Rússia? A Alemanha parece determinada a estar consistentemente do lado errado da história. Fica cada vez pior quanto mais você aprende sobre isso. A indústria de combustíveis fósseis nunca ficou muito animada com a energia nuclear. E quanto a Fukushima? As usinas nucleares chinesas liberam mais água tritiada no ambiente durante a operação normal do que Fukushima. E as 4 milhões de mortes prematuras por queima de combustíveis fósseis? Até o caso de Chernobyl é muito exagerado. Seriam necessários cerca de 200 Chernobyls por ano para a energia nuclear igualar o perigo dos combustíveis fósseis. Em 10 anos, todos morreremos. Eu não queria filhos. Por que trazê-los para um mundo tão bagunçado? Como uma modelo internacional vira influenciadora de energia nuclear, é uma carreira inusitada, e falo isso como alguém com trajetória profissional estranha também. Mas é tipo, você vem pela moda e fica pela ficção. Acho que não sei o que aconteceu aí. Sim, bem, primeiro você vai no YouTube e assiste como se tornar uma influenciadora de energia nuclear, começando como modelo de moda, certo? Eu não faço ideia e, sinceramente, acho que se eu olhar pra trás na minha vida, sabe, quando você faz aqueles exercícios, quando você precisa imaginar onde sua vida estará em 5 anos. Eu não acho. Daqui a 10 anos eu nunca fiz isso e agora, tendo tido a trajetória que eu tive, com certeza nunca vou fazer. Porque eu nunca poderia ter previsto essa reviravolta na minha vida. Acho que foi realmente por necessidade. E uma coisa que tem sido bem consistente durante toda a minha vida é: eu tento ser útil, seja lá o que o momento exigir. E no caso de me tornar uma influenciadora de energia nuclear, eu estava tentando ser útil e ajudar a resolver as mudanças climáticas da maneira que eu pudesse. Então acho que a gente fica criativa quando sente a necessidade de fazer algo, sabe, sobre um problema realmente grande que você não faz ideia de como começar a resolver. E eu me lembro que o meu desejo de fazer algo pelo clima realmente foi inspirado ao ver imagens da Amazônia pegando fogo, lá em 2019. E esse foi o mesmo ano em que houve grandes incêndios na Austrália e também na Califórnia. Acho que essas são as fotos originais do céu laranja que circularam por toda a internet. Acho que sim, são assustadoras. Eu me lembro quando os incêndios estavam em Los Angeles e as pessoas dirigiam pela 101, ou seja lá qual for, ou pela 405, elas estavam dirigindo. O fogo estava ao lado da estrada porque a grama queimava. Lembro do meu amigo Darren Brown, mentalista que já participou do programa. Ele me contou que estava dirigindo para fazer shows em Los Angeles e disse: "Eu nunca, isso deve ser como o inferno, né? Você dirige por um túnel de fogo e não entendo por que não fecharam a estrada, talvez acharam que não podiam." Foi absolutamente insano e o Getty ia pegar fogo. Eles disseram: "Não, temos esse sistema de proteção contra incêndio maluco." Fiquei pensando, por que buscar formas tão extremas de proteger arte e prédios do fogo? Sim, as coisas lá são valiosas, então faz sentido. Mas também acho que deveríamos resolver o problema de fato. Acho que sei que sua carreira começou com preocupações sobre as mudanças climáticas, mas acho que muitos da geração Z têm ansiedade climática. Eu ouço falar disso, que eles ficam pensando nisso o tempo todo e se preocupando. Você diria que já sentiu isso ou é exagero? Isso é superestimado? Acho que era definitivamente ansiedade climática e acho que naquela época eu não conseguiria apontar e dizer que eu tinha ansiedade climática. Mas mesmo antes disso, eu realmente achava que não queria ter filhos. Por que trazer alguém para um mundo tão bagunçado? E em um mundo onde todos nós vamos morrer em uma década ou sei lá por causa das mudanças climáticas? E essa é a crença com a qual muitos jovens cresceram e ainda têm. O que é triste e trágico e também assustador porque leva a esse sentimento de pura apatia. Sabe, eles sentem que não têm nenhum poder no mundo e que não podem resolver esses problemas tão grandes e complexos. Então, acho que isso é algo que muitos jovens definitivamente sentem, e eu diria que eu também sofro com isso de certa forma, por ter crescido com a mudança climática sendo um problema tão grande. É mesmo? Pode continuar, desculpe, prossiga. Não, todo mundo da minha geração. Eu sou millennial, mas todo mundo da minha geração e mais jovem, todos nós crescemos ouvindo falar sobre a mudança climática. As pessoas têm muito medo da energia nuclear, acham que é ruim e perigosa. Por que isso acontece? Quero dizer, eu me lembro de crescer sem realmente ter uma opinião formada. E aí pensei, não deveríamos fazer isso, não sei por quê, talvez por causa de Chernobyl ou algo assim. Então acho que vale a pena começar por aí, na verdade, talvez voltar um passo atrás.
Existe um grande setor nuclear, assim como o do petróleo e gás, mas por que nunca ouvimos falar do lobby do urânio? Isso existe? Se existe, é muito ineficaz. Porque eu pessoalmente não recebo dinheiro da indústria nuclear, mas há pessoas que ficam felizes em receber dinheiro da indústria nuclear e eles simplesmente não repassam nada. Então, se existe um grande setor nuclear ou um grande setor de urânio, eu não estou ciente disso, mas, sabe, só para voltar um pouco, por que que as pessoas têm tanto medo da energia nuclear? Interessante você dizer que não sabia muito, mas sentia que era algo ruim ou perigoso. Não é legal, qualquer coisa pode acontecer. Minha mãe me falou sobre Three Mile Island, mas até hoje nem sei direito o que é. Aparentemente aconteceu algo nuclear lá e meus pais citavam Chernobyl. Isso é o que lembro de aprender sobre energia nuclear na infância, pois cresci nos anos 80. Sim, exatamente. Então, acho que até a sua geração, com certeza a minha geração, a gente nem sabe direito o porquê, mas simplesmente tem uma sensação ruim sobre isso. E sabe, se você quiser voltar tudo até o começo, tem que ir até quando a fissão nuclear foi descoberta. E foi quando alguns cientistas no laboratório descobriram que, ao bombardear urânio com nêutrons, faziam com que os átomos de urânio se dividissem, e isso liberava energia. Estou simplificando a história, pois muita gente participou e houve muitos passos. Mas, sabe, essa descoberta, infelizmente, aconteceu em 1938 na Alemanha. Então estávamos a um ano de entrar na Segunda Guerra Mundial. E claro, o medo automaticamente passou a ser de que Hitler estava tentando desenvolver bombas usando a ciência por trás disso. Já era muito claro naquela época que essa tecnologia poderia ser usada para fabricar armas ou também para gerar eletricidade, certo? Mas eu gosto de comparar isso com a IA. Neste momento onde estamos pode ser, sabe, essa coisa incrível que cura o câncer e oferece. Tudo isso cria novos empregos, mas também pode destruir a civilização humana. Certo? Talvez veremos. Agora é só um autocompletar avançado com Google, mas quem sabe no futuro isso acabe nos destruindo. Esse é o medo, afinal. Bem, mas com a diferença de que, sabe, naquela época essa tecnologia certamente foi descoberta na Alemanha. É, Então a Alemanha nazista precisava ter cuidado. Alemanha nazista para deixar claro, exatamente, Alemanha nazista para deixar claro. Então, Albert Einstein coescreveu uma carta para o presidente Roosevelt na época, pedindo que ele fizesse algo a respeito disso, para tentar ficar à frente de Hitler. E então os Estados Unidos começaram o Projeto Manhattan, que obviamente culminou com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, e essa foi a introdução das tecnologias nucleares para o mundo. E você tem que pensar no fato de que as pessoas automaticamente começaram a associar nuclear ou atômico com a imagem de uma nuvem em forma de cogumelo, com fotos de crianças chorando, sabe, fugindo de prédios desmoronando. Imagine a cicatriz emocional que isso criou em toda aquela geração que testemunhou aquilo. Sim, meus pais comentam sobre os exercícios de colocar a cabeça sob a carteira como se fosse para ser vaporizado. Mas claro, certifique-se de que nenhum livro caia em você antes disso acontecer ou algo assim. Se tivéssemos tido outra introdução a essa tecnologia, estaríamos em um lugar diferente. Porque eu pensaria agora se eles dissessem: "Ei, descobrimos como dividir o átomo", seria tipo: "Uau, você vai ter Nova York". Todos os veículos serão elétricos, as contas e arranha-céus em Nova York funcionarão de modo sustentável e carbono neutro. Como é que chama? Emissão zero, seja lá o que for. Vamos ter cidades limpas, vamos ter ar limpo. Você vai conseguir limpar todo o lixo em todo lugar e limpar toda a água que está suja. Porque teríamos eletricidade ilimitada e, cara, tudo teria sido muito diferente. Não teríamos política energética, não teríamos muitas das ditaduras que temos hoje. Os malucos do Oriente Médio que ainda vivem em grande parte na Idade da Pedra. Por que esses e-mails raivosos? Agora, essas pessoas não teriam todo o poder e dinheiro que têm? E sim, muitos regimes autocráticos estão sentados em enormes quantidades de recursos naturais, meio que por design mesmo. E eu já fiz programas sobre isso, então talvez isso nunca tenha realmente acontecido. Sim, totalmente. E sabe, foi isso. Essa era meio que a teoria com a qual comecei a escrever meu livro, Futuro Vermelho, que acabou de ser lançado, mas era essa a teoria com a qual comecei a escrever o livro. Sabe, imagine se tivéssemos descoberto a fissão nuclear em outro momento, em outro lugar. Eu acho que agora poderia ter sido assustador se tivesse sido descoberta, por exemplo, no Irã ou na Coreia do Norte. Mas, sabe, digamos que nos anos 90 nos Estados Unidos, o mundo teria sido bem diferente do que é hoje.
Ou certamente até mesmo naquela época. Se tivesse sido descoberta nos Estados Unidos, talvez também pudesse ter sido diferente. É difícil dizer, mas sabe, nós somos criaturas emocionais e reagimos a ideias, coisas e pessoas de uma forma emocional. E então usamos todo tipo de explicação lógica para justificar por que nos sentimos assim, mas sempre volta ao sentimento. E então você tem toda uma geração marcada pela imagem da nuvem em forma de cogumelo. E então você mencionou seus pais logo após a Segunda Guerra Mundial, nós entramos direto na Guerra Fria com a Rússia. E essa é uma época em que Rússia e Estados Unidos estão apenas acumulando armas nucleares e há um medo de um ataque nuclear iminente. Por anos, sabe? Isso culmina, obviamente, com a crise dos mísseis de Cuba. Esse foi um período de cerca de 10 dias em que pessoas nos Estados Unidos iam dormir pensando: não vou acordar amanhã. Então, durante a Guerra Fria, as crianças faziam exercícios nas escolas em que se abaixavam debaixo das carteiras para se prepararem para um ataque nuclear. O que, como você disse, não é um método muito eficaz para se proteger de um ataque nuclear, né? Mas, de novo, só reforçando a ideia de que isso é perigoso, isso é assustador, é algo para ficar em alerta com essa tecnologia. E, nos primeiros 15 anos após a descoberta da fissão nuclear, só os governos podiam construir reatores nucleares. Então, só os governos podiam construir reatores para pesquisa, para submarinos, para fabricar armas. Então, sabe, era uma tecnologia que também estava extremamente ligada ao governo. Ok, e por que isso importa? Porque a gente não confia no governo? É por isso? Ou eu não entendo por que isso é importante? Então, por que isso importa? As pessoas já estão super assustadas, é algo muito ligado ao governo. E aí você tem os movimentos dos anos 60 e 70, que em grande parte também foram inspirados por esses sentimentos anti-governo e anti-establishment. E então a energia nuclear, que já era, você sabe, assustadora, muito ligada ao governo, acabou virando o grande vilão. E eu acho que as pessoas também não entendem o quão poderoso e enorme foi o movimento antinuclear. Então, você sabe, temos bombas assustadoras, governo. O que acontece quando ocorre o primeiro acidente, como o de Three Mile Island que você citou? Sim, nem sei direito o que foi, só lembro que era algo nuclear. Isso foi nos Estados Unidos? Sim, isso mesmo. Havia uma usina nuclear na Pensilvânia e, em 1979, ela teve uma fusão parcial, então foi um acidente. Houve uma liberação de alguns gases radioativos na atmosfera. Diversos estudos desde então confirmaram que não houve impacto na saúde das pessoas, pois não havia radiação suficiente para causar doenças. Com certeza ninguém morreu, isso é certo. Acho que a grande questão naquela época era: as pessoas teriam câncer no futuro? Mas as pessoas ficaram bem assustadas. E também tenho que dizer, esse acidente aconteceu 12 dias depois de um grande filme chamado Síndrome da China ter sido lançado nos cinemas e estrelado por Jane Fonda. E ela era uma repórter no filme que estava visitando uma usina nuclear e ela percebeu que a usina nuclear estava tendo problemas. E, eventualmente, a usina nuclear sofre uma fusão parcial. Uau! O acidente acabou sendo muito parecido com o que aconteceu na vida real na ilha de Iruma. Uau! Então isso teve um impacto enorme. Agora você entende a conexão. Sim, se você já acha que algo é perigoso, que algo é assustador, a primeira coisinha que acontece, você automaticamente diz: tá vendo? É por isso que isso é assustador. Em vez de dizer, bom, qualquer tecnologia tem incidentes. Isso é uma coincidência realmente infeliz. Sim, isso saiu logo depois do filme, então as pessoas já estavam nervosas. É só mais um ponto de confirmação, viu? Isso é assustador. E então você sabe. Chernobyl acontece em 86, que é menos de 10 anos depois, e esse é um acidente completamente diferente. Isso foi na União Soviética e era um projeto de reator ruim, não tinha concreto ao redor do reator. Então, em caso de um acidente, a radiação não, você sabe, não sairia para o meio ambiente. Então, houve uma explosão e saiu muita radiação que foi para a atmosfera. E o que piorou as coisas nesse caso especificamente foi que o governo soviético não contou para as pessoas sobre o acidente. Na verdade, eles mentiram dizendo que nem tinha acontecido um acidente por alguns dias. Então, as pessoas da região estavam bebendo leite contaminado e comendo alimentos contaminados, e foram essas pessoas que ficaram doentes. Mas mesmo no caso de Chernobyl, que sem dúvida foi o pior acidente nuclear da história da humanidade,
Tudo é tão exagerado, sabe? O número confirmado de fatalidades é 59 ponto final. Achei que teria colocado um 0 a mais nisso se me pedisse para adivinhar, pois assisti a série na HBO, que acredito ser historicamente precisa nos detalhes. Você vê esses bombeiros ou o que forem cavando o carbono radioativo e todos acabam no hospital, basicamente derretendo e virando um tipo de líquido. E aí a mulher visita o namorado dela e ela está grávida. O feto morreu. Tudo isso acontece, é horrível, todo mundo está queimado e você pensa, 59 mortos, quais as chances? 59 confirmados, certo? Isso inclui os primeiros socorristas mencionados. Essa bombeira está entrando e cavando, o que é curioso, pois nem todos que cavaram aquele material radioativo morreram de radiação. Parece que todo mundo que fez isso morreu. E tem uma cena, se você lembra da série Chernobyl, tem uma cena em que 3 trabalhadores descem até o porão do reator para abrir uma válvula e eles vão em uma chamada missão suicida. Sim, 3 trabalhadores desceram até o reservatório para abrir uma válvula, mas um deles ainda estava vivo em 2024. E os outros 2 morreram há uns 10 anos, por motivos totalmente não relacionados, como problemas cardíacos ou outra coisa. Isso é comum na Bielorrússia ou onde quer que seja Chernobyl. Era na Ucrânia atual. Então é só pra dizer, sabe? Tudo que é relacionado a acidentes nucleares em Chernobyl é completamente exagerado. Outro fato louco sobre Chernobyl que eu sempre gosto de contar pras pessoas é que um dos reatores, obviamente, explodiu. Então nada, sabe? Ele foi desligado. Outro foi desligado, talvez uma década depois que o reator explodiu, mas a usina nuclear de Chernobyl. Eram 4 reatores originalmente, e um deles continuou gerando eletricidade até o ano 2000. Havia trabalhadores entrando, e esse reator dividia uma parede com o que explodiu. Nossa, As pessoas estavam entrando enquanto a usina ainda gerava eletricidade. Muitos acham que todos morreram, virou terra devastada e ninguém pode entrar. sim, a zona de exclusão. A zona de exclusão, quando eu olho para ela no mapa, é. Por isso achei que fosse na Bielorrússia, pois existe a zona de exclusão de Chernobyl, que acredito ser parte Ucrânia, parte Bielorrússia e talvez um pouco de Rússia, mas não tenho certeza. É como uma área cinza no mapa, com linhas atravessadas, dependendo do mapa que se observa. As fronteiras praticamente não existem porque não há pessoas morando nelas, ou pelo menos não deveria haver. E tem cidades que têm tipo alcateias de lobos, vida selvagem e todo tipo de coisa maluca. Meu camarada fez uma viagem de moto por lá, então você pode passar por lá, mas sabe, não tem ninguém lá. Mas você pensa que tem usinas de energia lá e que é uma zona de desastre pós-apocalíptica, mas na verdade é uma usina em funcionamento? Ou era uma usina em funcionamento? Com estradas ativas por onde você poderia passar se quisesse, acho que inclui parte da Bielorrússia, parte da Ucrânia e não sei há quanto tempo está fora de uso. Vai demorar séculos para as pessoas voltarem a morar lá? Algumas pessoas voltaram para lá, não todas. Algumas disseram: "Você não pode me dizer o que fazer", e foram embora. Existe toda uma matéria, acho que é da BBC, mas tem toda uma reportagem sobre as pessoas que voltaram a viver na zona de exclusão de Chernobyl porque era o lar delas. Pessoas vivem em túneis de metrô e esgotos, então não sei se é isso, não sei se é exatamente esse tipo de resistência que estamos procurando, mas tipo, quando é? Não, não é nada impressionante. Mas é interessante que eles tenham voltado. E eles estão cultivando comida lá, estão comendo o que plantam, estão caçando e tudo mais. E essas pessoas têm, tipo, 100 anos de idade. Então acho que o que estou dizendo é: precisa de fonte. Mas ok, entendi o seu ponto, entendi o seu ponto. Tudo bem, eles têm, tipo, 90 e poucos anos. Ah, não, é verdade. Fizeram até uma reportagem sobre essas pessoas que estão na casa dos 90 e voltaram a viver na zona de exclusão. E eles não ligam. Você precisa usar um monitor de radiação, pois ela não é distribuída igualmente, e algumas áreas têm mais radiação que outras. E você pode estar passando por um campinho que não tem radiação ou tem pouquíssima radiação. E aí, bem do lado, tem um ponto muito radioativo. Imagino que eles sempre medem para garantir que tudo o que tocam, constroem e comem não seja muito radioativo. Eu iria a esse lugar talvez sem as crianças, mas com certeza veria algo assim. Mas sou estranho, já fui para a Coreia do Norte. Eu não acho que as pessoas deveriam dizer, ah, bom, o Jordan foi lá, então está totalmente tranquilo. Não, quero dizer, não estou recomendando que as pessoas voltem. É só algo interessante, não. Eu não fui só porque quando comecei a fazer esse trabalho era a época da Covid. E então a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. É um bom ponto. Você realmente não pode ir lá agora, eu não tinha pensado nisso.
Você realmente não pode ir lá agora, mas eu gostaria de visitar, sabe, com o respeito que o lugar merece. Porque eu acho que é fácil pensar, não é grande coisa, porque os medos são tão exagerados. Você precisa andar nessa linha tênue de dizer, sim, foi terrível. E, sabe, as pessoas sofrem as consequências, especialmente de serem expulsas de casa e nunca poderem voltar. Sim, mas também não é essa coisa que as pessoas dizem que é. Ok, bem, perdoem o desvio, pessoal. Eu só fico realmente interessado nessas coisas como as pessoas sabem. Mas qual é o objetivo da energia nuclear? Esse argumento é difícil após falarmos de Chernobyl, mas a energia nuclear é uma fonte primária de energia, além de ser limpa. Você pode explicar o que é uma fonte primária de energia? Porque eu acho que muita gente, quer dizer, eu mesmo nunca tinha pensado muito nisso, porque sabe, eletricidade é eletricidade. E daí? Estamos muito acostumados com eletricidade. Chegamos em casa, acendemos a luz, carregamos celular e computador. Faz todas essas coisas que a gente faz sem nem pensar duas vezes sobre eletricidade, né? Mas eletricidade é uma fonte secundária de energia. Isso significa que precisamos de uma fonte primária de energia para gerar eletricidade, pois, embora exista na natureza, não a usamos diretamente para alimentar nossos aparelhos. Então, as fontes primárias de energia que usamos para gerar eletricidade são carvão, petróleo, gás metano, gás natural, solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e nuclear, que é uma delas. Essas são todas as diferentes formas que temos de produzir eletricidade. Há outras, mas são mais específicas, focarei só nas principais. Então, a energia nuclear é, na verdade, a maior fonte de energia limpa nos Estados Unidos e é a segunda maior fonte de energia limpa no mundo. E o que eu quero dizer com isso é que sempre que geramos eletricidade com energia nuclear, não estamos liberando gases de efeito estufa na atmosfera, nem mesmo material particulado. Então, não há emissões quando você está gerando eletricidade com energia nuclear. Mesmo sendo a maior fonte de energia limpa, ainda está longe de ser nossa principal fonte de eletricidade. Ainda são os combustíveis fósseis como metano, gás ou carvão nos Estados Unidos. Especificamente, Se queimarmos metano, o que sai disso, você sabe? então, o metano, sempre que a gente queima, não sai exatamente a mesma coisa. O carvão é de longe o pior, né? É claro, quando você queima carvão, você joga um monte de coisa ruim na atmosfera, você até acaba tendo cinzas radioativas. Então, sim, tem mais radiação no ambiente por causa da queima do carvão do que das usinas nucleares por causa das cinzas radioativas. É louco pensar. Eu não sabia. E, aliás, esse não é o motivo pelo qual o carvão faz mal. O motivo pelo qual o carvão faz mal é por causa do material particulado. Então ele emite essas pequenas, sabe, essas pequenas partículas de poluição que a gente respira e que ficam presas nos nossos pulmões. E elas causam vários problemas. Então, isso é algo que mata pessoas. Isso já está causando pelo menos 4 milhões de mortes prematuras todos os anos. Sabe, não quero me desviar do assunto. Mas sempre que as pessoas dizem, a mudança climática não existe, ou é uma farsa, ou qualquer coisa assim, eu sempre digo, ok, mesmo que a mudança climática não exista, ou seja uma farsa. E quanto às 4 milhões de mortes prematuras causadas pela queima de combustíveis fósseis? Uau, 4 milhões de mortes é bem mais do que as causadas por energia nuclear. Como você disse, 59 em Chernobyl, não sei até onde precisamos ir para achar outros desastres nucleares. Então, como em Chernobyl, 59 confirmados, e tem isso aqui. Mortes projetadas que talvez sejam causadas depois porque as pessoas foram expostas a níveis mais altos de radiação, e as estimativas mais confiáveis disso ficam em torno de 4 mil mortes. Não podemos verificar isso, pois é difícil de rastrear. O câncer é comum e vem aumentando há décadas, então não dá para ligar um caso específico a Chernobyl. Existem diferentes formas de analisar, por isso as 4 mil. Então, vamos apenas dizer que Chernobyl causou 4 mil mortes ou vai causar 4 mil mortes. Seriam necessários cerca de 200 Chernobyls por ano para a energia nuclear ser tão perigosa quanto os combustíveis fósseis. Uau, isso diz tudo. Eu acho que nesse ponto você estaria construindo reatores nucleares na sua garagem. Se você quiser matar tanta gente usando energia nuclear, teria que se esforçar. Sim, é ilegal e não daria para fazer, mas basicamente teria que tentar. Desafio aceito. Acho que você deveria tentar. Isso é ótimo, pois a energia nuclear é primária e essencialmente limpa, certo? Então, como argumento, nós superamos os combustíveis fósseis porque acho que eu concordaria com isso de modo geral.
Sim, com certeza. E eu acho que esse é o erro que algumas pessoas cometem, que é dizer que os combustíveis fósseis são malignos e que precisamos bani-los. E na realidade, acho que esse não é um bom argumento. Porque se você olhar para a civilização humana, os combustíveis fósseis realmente são a principal fonte de energia que possibilitou todo o nosso progresso como civilização. Temos hospitais, melhor assistência médica e todas essas coisas porque tivemos acesso a quantidades enormes de combustíveis fósseis. Mas onde eu acho que o argumento das pessoas que são super a favor dos combustíveis fósseis está errado, é que elas dizem, bem, é por causa dos próprios combustíveis fósseis. E na verdade é só o maior acesso à energia, só isso. De onde essa energia vem realmente não importa. Mas contanto que possamos ter acesso a muita energia para continuar construindo nossa civilização como ela é, acho que esse é o melhor argumento. Por isso, a energia nuclear é uma forma melhor de gerar eletricidade. Nesse caso, por ser mais limpa, não emite gases de efeito estufa nem material particulado. Mas, de qualquer ângulo que analise, a energia nuclear é superior. Muitos dirão: você disse que não há emissões, mas já vi uma usina nuclear antes. Para que servem aquelas grandes chaminés se não há emissões? Essas não são chaminés de fumaça, elas são diferentes. Elas são chaminés mais finas e geralmente estão em usinas a carvão, liberando coisas ruins no meio ambiente. Mas nas usinas nucleares, o que você vê não são chaminés técnicas, na verdade, na usina nuclear. Você não está vendo chaminés de fumaça, você está vendo torres de resfriamento e o quê? O que elas estão liberando, na verdade, é só vapor d'água. Então, sabe, usinas nucleares, reatores nucleares, na verdade, ficam muito quentes. É assim que eles produzem eletricidade, certo? Elas usam a energia presa dentro dos átomos para aquecer a água, o que cria vapor. E esse vapor gira uma turbina que está conectada a um gerador, e é assim que se produz eletricidade. Então, os reatores nucleares ficam muito quentes e precisam ser resfriados, e uma das maneiras mais comuns de resfriá-los é: pegamos água de um grande corpo d'água próximo, pode ser um oceano, um lago ou um rio, e você suga essa água para um sistema de resfriamento. Essa água circula por um circuito secundário no reator, então ela não entra em contato direto com o reator. É ali que estaria a radiação, mas normalmente, na maioria das usinas nucleares, ela não sai dali. Ela também retorna diretamente para o lago, rio ou oceano, só que mais quente do que estava no início. Ok, então ela não fica radioativa ao passar pela usina nuclear? Não, ela não tem contato com nada radioativo. E depois? Algumas usinas possuem torres de resfriamento que ajudam a reciclar a água, mas nem todas têm. Então, a água vem de um grande reservatório, passa pelo sistema, resfria o reator, vai para a torre de resfriamento, que basicamente deixa aí a água cair de um ponto bem alto e isso resfria na água. E então essa água volta e ajuda a resfriar o reator novamente. Então, aqueles vasos grandes que parecem chaminés. É basicamente como se estivesse chovendo muito lá dentro, com água que estava quente e que esfria à medida que sobe, e depois simplesmente cai de volta dentro daquele vaso, sim, vaso gigante. Sim, e então o que está saindo é tipo vapor d'água. É, ok, então isso é, sabe, uma diferença enorme, obviamente. Esse é um reator de água leve usado para gerar eletricidade entre os vários tipos existentes. Essa é a grande maioria deles, existem alguns diferentes no mundo, mas a grande maioria dos reatores nucleares são o que chamamos de reatores de água leve. E o que isso significa é que esses tipos de reatores usam água tanto como moderador quanto como refrigerante. E podemos entrar nos detalhes disso se você quiser. Sim, tudo bem. Provavelmente temos coisas mais importantes para discutir, podemos voltar a isso depois. Mas me diga então qual é a diferença entre o que estamos usando. Fissão, certo? Qual ainda não temos? Esse é o santo graal, certo? É fusão. E fissão é a que temos. Qual a diferença entre as duas? A maneira mais fácil de pensar sobre isso é que ambas aproveitam a energia que estava dentro dos átomos, o que é muito legal, né? A gente nem consegue ver os átomos. Ainda assim, de algum modo, acessamos e aproveitamos essa energia para alimentar nossas vidas. Então, no caso da fissão, você pode pensar em núcleos atômicos mais pesados, ou seja, o núcleo de um átomo que é maior, e você atinge ele com nêutrons e ele se divide. E quando ele se divide, você obtém energia que sai disso, e essa energia vem na forma de calor. Agora, com a fusão, é o oposto. Você imagina dois núcleos atômicos menores
se unindo e colidindo com tanta força que eles se fundem. E esse processo também libera energia. Então, ambos são energia nuclear. Até agora, só conseguimos fazer a fissão. Então, todo reator nuclear no mundo é um reator de fissão. Agora, a fusão, como eu disse, é o santo graal. É isso que o Sol faz em seu núcleo, mas se você reparou, o Sol precisa de muita energia para que a fusão aconteça, certo? Então, isso é um dos maiores problemas aqui na Terra é como realmente criamos as condições necessárias para que a fusão aconteça, e isso significa que precisa de temperaturas muito, muito altas. Ou, sabe, basicamente você só precisa recriar as condições do Sol, então isso exige muita energia. E então, Então, recriar o Sol na Terra sem matar todo mundo. exatamente. Bem, mas o maior problema mesmo é que simplesmente consome muita energia para obter uma quantidade minúscula de energia. E então, nos últimos anos, houve anúncios vindos de laboratórios dizendo que finalmente conseguimos extrair um pouco de energia, mais energia do que colocamos em todo o sistema. Mas quando as pessoas dizem, a fusão está a 10 anos de distância, eu digo, fale comigo quando tivermos um produto que eu possa comprar amanhã, Certo? Ou uma usina de fusão em operação em algum lugar do mundo. que seja realmente competitiva. Que seja realmente, sabe? Porque pode até existir uma, talvez em 10 anos, o que eu duvido muito, mas vai custar uma quantia absurda de dinheiro. Não digo isso para negar a busca pela fusão, mas apenas para ressaltar que essa tecnologia ainda não existe. Isso não é relevante para a discussão, só estava curioso porque sei que energia nuclear não depende do clima, ao contrário da solar e eólica. Aqui na Califórnia sempre nos preocupamos com isso. A hidrelétrica também é limpa, mas tem desvantagens. Porque é preciso construir uma grande represa e alagar vários vilarejos na China ou em outro lugar. Para isso é necessário muita gente, leva anos para concluir e ainda prejudica todos os ecossistemas. E então, cara, eu imagino que um desastre em uma usina hidrelétrica poderia ser muito, muito pior do que um desastre nuclear. Sério. Quero dizer, de modo geral, certo? Porque você ouve o que acontece se a barragem das Três Gargantas explodir nessa grande enchente ou tempestade. E estamos falando de centenas de milhares ou mais vítimas humanas e isso nem conta os bens materiais, certo? É uma destruição massiva, massiva. Então, a energia hidrelétrica, obviamente, tem desvantagens, como você mencionou, sabe? Você precisa alagar certas áreas e também há algumas emissões associadas a isso. Acho que é porque eu não consigo lembrar exatamente, mas basicamente muito material vegetal fica preso nessas represas gigantes e morre, e isso libera bastante CO2. Tem algo assim com hidrelétricas que eu não consigo. Interessante, preciso pesquisar mais. Falei Três Gargantas, mas quis dizer desfiladeiro dos Três Rios na China. Interessante, tem muita coisa. Preciso pesquisar porque nunca ouvi falar. Material vegetal preso e algo sobre emissões. Barragens hidrelétricas podem aumentar as emissões de CO2 devido à decomposição de plantas mortas, mas não lembro exatamente como isso ocorre. Mas, sabe, eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco nessas discussões. Porque, no fim das contas, sim, a hidrelétrica tem algumas desvantagens, mas ainda é muito melhor do que os combustíveis fósseis. Só por causa do que a gente falou sobre o material particulado e os gases de efeito estufa que estão associados a isso. Então, eu ainda acho que é um avanço, sabe? É uma tecnologia que agora é melhor. O principal problema da energia hidrelétrica é que já estamos quase em seu limite. Entendi, só dá para represar um número limitado de rios antes de não ser mais possível. Pesquisei o motivo disso. Se quiser saber. Sim. Então, as usinas hidrelétricas geram emissões principalmente por causa da decomposição de matéria orgânica no reservatório. Então, quando você represa e cria aquele enorme lago, toda aquela vegetação inundada se decompõe. Isso ocorre de forma anaeróbica, gerando metano como subproduto, um dos piores gases de efeito estufa. E então isso simplesmente vai para a atmosfera por difusão ou borbulhando a partir do sedimento. Então você cria, imagine que você inunda centenas de acres ou algo assim. Tudo isso vira um dos piores gases de efeito estufa e vai para o meio ambiente, não sei. Quero dizer, você também pode argumentar que a produção do concreto gera muito CO2. Sempre haverá emissões. O mais importante é quanto será economizado no futuro. Essa é a parte essencial. Sim, é assim que me sinto sobre energia hidrelétrica. Podemos criticar qualquer fonte de energia limpa e dizer, mas ela gera emissões se fizermos isso. E claro, porque tudo o que fazemos gera emissões. Porque a nossa civilização ainda depende muito dos combustíveis fósseis e de energia em geral. Mas ainda assim é um avanço. Acho que o principal é o que mencionei.
Já estamos quase no limite. A energia hidrelétrica é a principal fonte limpa, e a maioria dos países já construiu usinas nos melhores locais. Chega um momento em que, além de grandes corpos d'água, outros fatores também são necessários. O que é? Não é inclinação, mas altura que você precisa de água que basicamente desça, certo? Então, de qualquer forma. Você precisa de uma diferença de elevação. Então é difícil encontrar as circunstâncias naturais exatas que permitam isso. Você pode fazer isso. Com o crescimento populacional e expansão das áreas, isso ficará cada vez mais inviável, porque se dissermos que é possível, só precisaríamos inundar St. Louis. Não vamos fazer isso, certo? Não vai acontecer. Portanto, a solução é nuclear. Prefiro discutir energia nuclear do que continuar criticando tecnologias verdes, pois já falamos disso. Posso fazer uma última observação sobre o hidrogênio? Sim, dê o último prego no caixão do hidrogênio. Bem, é engraçado você mencionar isso porque parece que há uma chance maior de acontecer um desastre com usinas hidrelétricas. E o maior desastre energético da história foi, na verdade, o colapso de uma barragem hidrelétrica na China. Isso foi em 1979, mesmo ano do acidente nuclear de Three Mile Island, grande desastre que não matou ninguém. Esse desastre ocorreu na China e só foi revelado ao mundo décadas depois porque a China... China. Mas, sabe, era uma represa enorme que foi inundada e desabou, e quando desabou, acabou inundando dezenas de outras represas menores que ficavam rio abaixo dela. Então, vilarejos inteiros foram arrastados. Estima-se que 200.000 pessoas morreram, tanto por serem arrastadas, quanto depois por falta de comida e por morrerem devido à água contaminada. Então, sabe, mesmo quando você compara isso com a energia nuclear, se você comparar o pior desastre nuclear com o pior desastre hidrelétrico, o pior desastre hidrelétrico supera completamente o nuclear. Então, é interessante, não é? Que a gente tem todos esses medos estranhos sobre energia nuclear, quando os fatos e a realidade mostram que ela é, na verdade, extremamente segura. Você menciona em seu livro que a energia nuclear é densa. O que isso significa? Refere-se ao combustível utilizado? É isso que você quer dizer? Sim, o combustível nuclear tem densidade energética cerca de 1 milhão de vezes maior que a dos combustíveis fósseis. O que é meio difícil até de imaginar. A melhor forma de entender isso é assim: Então, isso aqui, esse pequeno objeto, eu estou segurando, tipo, um pequeno... Nem sei como chamar isso. É tipo... Parece 8 moedas de prata empilhadas uma em cima da outra. Estou segurando esse pequeno objeto. Você precisaria de 1 milhão desses para criar... Isso aqui é... Espera, combustível nuclear? Plutônio, urânio... urânio. Se isso é feito de urânio, pode continuar. A melhor forma de explicar é usando as balinhas de goma que menciono no livro, já que o tamanho pequeno facilita. Imagine pegar uma dessas balinhas pequenas. Todos já viram uma balinha de goma, certo? Então, isso tem a mesma quantidade de energia que 900 quilos de carvão. 900 quilos de carvão. 900 quilos de carvão. Estou tentando pensar no que isso caberia, porque, tipo, uma caminhonete tem talvez 900 quilos, certo? É difícil mostrar visualmente, mas 900 quilos de carvão é como uma tonelada de verdade, de carvão de verdade. E você só precisa de uma quantidade de urânio do tamanho de uma bala de goma no seu combustível. Sim, uau, para criar a mesma quantidade de energia. Então é quase impossível de entender, né? Porque é incompreensível e não existe outro. Eu não acho que exista mais nada no planeta que tenha a mesma densidade de energia. Então, por que isso realmente importa, além de ser um fato muito legal e interessante? Bem, é porque quando dizemos que a energia nuclear é melhor em todos os sentidos, sabe? Isso significa que precisamos de menos mineração, pois usamos muito menos combustível do que com outras fontes de energia. Isso também significa que você precisa de muito menos espaço, tanto para ter uma usina, quanto para armazenar, sabe, o combustível e tudo mais. Por isso, a energia nuclear ocupa menos terra e exige menos mineração que todas as outras fontes de energia. Entendi. Então, se tenho um trem cheio de carvão, basicamente preciso de um bolso cheio de balas de goma para compensar o combustível nuclear. Seria um trem de carvão ou 2 bolsos cheios de balas de goma, certo? Mas não preciso de milhares de caminhões ou trens com combustível nuclear por ano, e assim não gero essas emissões. Então você não está gerando essas emissões tanto pelo transporte quanto pela mineração.
O urânio está presente no solo, ele existe em grandes quantidades, como o carvão que forma blocos no solo, acho que sim, né? Eu nunca trabalhei numa mina de carvão, mas já vi fotos e tem uns blocos nesses vagõezinhos, sabe? Coisa antiga. Existem blocos de urânio no solo como os de carvão, ou é só um grão? Fico pensando que talvez não seja preciso menos mineração. Se encontrar urânio for como achar um grão de areia, mas se for um bloco grande suficiente para substituir 2.000 libras de carvão, aí realmente precisamos de muito menos mineração. Não tem comparação. Nem se compara. E é por isso que, quando eu falo sobre energia nuclear, as pessoas dizem: mas e as emissões associadas à mineração, ao transporte e à construção dos reatores? É, Isabel, e quanto a isso? E quanto a isso, bem, isso é bom. As pessoas fazem uma coisa chamada análise do ciclo de vida, então elas olham exatamente para isso. Tipo, você sabe quais são as emissões associadas à mineração, à construção, ao abastecimento e até mesmo ao descomissionamento dessas usinas nucleares. E, novamente, a energia nuclear tem as menores emissões do ciclo de vida entre todas as fontes de energia. Por isso que conversamos e porque as usinas nucleares duram muito tempo. Não temos motivo para acreditar que elas não durariam 80 anos, diferente de algo como painéis solares e turbinas eólicas. Eles duram cerca de 25 a 30 anos e precisam ser totalmente substituídos. E também porque, você sabe, eles são mais intermitentes. Você também precisa de muito mais deles para conseguir chegar perto da mesma quantidade de energia. E não é o mesmo perfil, porque eles não funcionam o tempo todo. Sim, como isso funciona? Tipo, de quanta energia nuclear a Califórnia precisaria? Eu sei que estou te colocando em uma situação difícil. Fique à vontade para escolher outro estado ou algo assim. De quanta energia nuclear a Califórnia precisaria se usássemos nuclear em vez de eólica ou solar? E claro, eu sei que, por exemplo, a energia solar não funciona em Michigan na maior parte do ano, certo? Vamos ter que ignorar que ela só opera 1/3 do ano e que a energia eólica só funciona no litoral ou onde há muito vento. Mas quanto espaço isso ocupa? Eu preciso de uma usina nuclear do tamanho da cidade de Los Angeles para abastecer o estado inteiro, porque na verdade isso nem seria tão ruim assim. Bom, então vamos pegar um exemplo da vida real, que é Diablo Canyon, que é a única usina nuclear atualmente em funcionamento na Califórnia, e essa usina tem 2 reatores. Ela consegue abastecer. Acredito que o número mais recente seja cerca de 4 milhões de pessoas. Não é totalmente, mas representa cerca de 10% da eletricidade do estado, então você precisaria de 10 dessas. Uau, isso é muito menos do que eu pensei, né? Isso é muito menos do que eu pensei. Sério, achei que você diria 50 ou 60, isso é loucura. Não, cerca de 10. Se for 10% da eletricidade do estado, certo? Você também pode considerar construir mais 2 reatores em Diablo Canyon, então suponha isso. Você chega a 20% da eletricidade do estado. Então você não precisa necessariamente construir uma usina nuclear para cada reator. Você pode ter usinas nucleares que tenham 2 ou 4 reatores. Sim. Uau, então você poderia dizer que também economizaria muito espaço, né? Para quem acha que sou louco por ter dito 50 ou 60, existem 1.600 usinas de energia na Califórnia agora, então vamos supor que você realmente precise de 10 Diablos Canyon para abastecer todo o estado. Não chega nem perto. É simplesmente ordens de magnitude mais eficaz, mais eficiente e com menos emissões. Para mim é uma loucura que a gente não faça isso. E a energia para minerar o combustível nuclear? Sei que há menos mineração, mas é mais complexo. Tô procurando uma pegadinha aqui, Isabel, tentando achar um ponto onde isso não funciona, onde a matemática não fecha. Bem, eu acho que a verdade é que a matemática realmente fecha nesse caso. Quero dizer, sabe, como eu disse, é menos energia. E existem 2 maneiras diferentes de minerar urânio. Uma delas é o jeito antigo de simplesmente, sabe, cavar algumas pedras. Certo. Parece simples o suficiente, certo? Parece simples o suficiente. E o novo método é algo chamado mineração in situ, que basicamente é como se eles cavassem um buraco, chegassem às reservas de urânio e bombeassem algum líquido através delas. Isso então traz o urânio para a superfície. E não envolve pessoas cavando ou algo assim. Mas, sinceramente, sabe, na realidade, até mesmo a mineração normal de urânio tem sido feita de uma forma muito, muito segura nas últimas décadas. E um dos maiores produtores do mundo é o Canadá. E, sabe, existem todos esses diferentes países que têm enormes reservas de urânio. Acho que o maior é o Cazaquistão, depois a Austrália e o Canadá.
Então, em termos de mineração e da energia necessária para minerar, sem dúvida é melhor do que qualquer outra coisa, justamente por causa novamente da densidade energética. Só uma curiosidade sobre mineração que eu nem sei se é tão interessante assim, mas para mim é. Existe uma grande reserva de urânio na África, no que hoje é chamado de Gabão, e algumas usinas nucleares francesas estavam comprando urânio dessa região. Como o urânio é altamente regulamentado, eles precisam medir tudo e garantir que está certo ao receber os carregamentos. E eles perceberam que esse urânio era um pouco menos radioativo do que deveria ser. É uma forma bem simples de explicar. E eles ficaram preocupados que, em algum momento, alguém tivesse roubado urânio. Então, um grupo de cientistas foi até esse depósito de urânio em Gabão, na África, e começou a analisar os pedaços de urânio e as rochas. E eles começaram a perceber que todo o urânio daquela mina era, entre aspas, menos radioativo do que deveria ser. Ok. E então começaram a detectar os chamados produtos de fissão, que é o que você acha em resíduos nucleares, ok? E foi assim que perceberam que aqueles depósitos de urânio, há 2 bilhões de anos, na verdade eram reatores nucleares naturais. As condições do local eram tais que sempre que chovia e a água se acumulava na caverna, isso permitia que reações em cadeia acontecessem. E então aquela água esquentava e evaporava, e tudo parava até chover de novo. Então, por centenas de milhares de anos, essas cavernas serviram como reatores nucleares naturais. Se voltássemos no tempo e instalássemos um gerador de vapor em uma turbina, poderíamos gerar eletricidade com elas. Isso é muito legal. Isso é realmente incrível. Não sei se estou sendo nerd com esse tipo de coisa, mas acho isso completamente fascinante. Também assusta um pouco, pois alguns dizem: ah, que legal, curiosidade, crianças. Mas isso não muda o fato de o lixo nuclear durar centenas de milhares de anos e ser impossível de eliminar. Esse é meio que o argumento contrário a esse tipo de coisa, né? Então, sim, isso é ótimo. Temos energia gratuita, mas também, é uma energia gratuita que você não pode desligar se quiser. Então, e quanto ao lixo nuclear? O que fazemos com esse material quando não está tão radioativo? Precisamos descartá-lo, mas ele ainda é radioativo. Você sabe o que acontece com o combustível? Sim, com certeza. O lixo nuclear é uma das maiores preocupações das pessoas, e eu entendo totalmente. Isso era algo que eu também pensava quando comecei a estudar o assunto. Será que realmente vale a pena? Por que estamos criando esse lixo radioativo? E é verdade, sabe? Embora não haja emissões, não há emissões de carbono, não há emissões de partículas, está gerando lixo radioativo que dura para sempre, centenas de milhares de anos, o que na vida humana é praticamente para sempre, né? Então, por que fazemos isso? Vale a pena? E a maneira como eu comecei a entender e ver isso de forma diferente foi, primeiro, de novo, voltando à densidade de energia e à quantidade. Devido à densidade desse combustível, a quantidade de lixo nuclear gerada é muito pequena. Se eu tirasse toda a energia da minha vida da energia nuclear, a quantidade de combustível usado, o resíduo radioativo citado pelas pessoas, seria mínima. Esse resíduo caberia numa lata de refrigerante. Ah, entendi. Começamos com isso. Embora seja uma quantidade pequena, ao fornecer energia nuclear ao mundo todo, ainda é significativa. Então, eu descobri que, na verdade, 95% do resíduo, o combustível gasto que está sendo armazenado ao redor do mundo, é reciclável, ou seja, 95% ainda é urânio. Sim, essa era a minha dúvida. Isso pode ser reciclado? Se algo permanece quente por 10.000 ou 100.000 anos, não seria possível aproveitá-lo? Exatamente, sim, e exatamente como você disse, porque existem diferentes tipos de radiação. E geralmente as coisas que são extremamente perigosas e extremamente radioativas também tendem a desaparecer relativamente rápido. Porque está liberando tanta energia, não é? É como um fogo queimando muito forte, né? É como um fogo intenso. Porém, o que dura mais tempo é bem menos radioativo. E é isso que conseguimos lidar. Sabe, 95% disso ainda é urânio que podemos simplesmente usar de novo para gerar energia. Mas isso já é outra conversa. Aí, sabe, precisamos falar sobre preocupações com a proliferação e também sobre maneiras de lidar com esse resíduo e tudo mais.
Mas 95% disso ainda é urânio, então se em algum momento quisermos reciclar, podemos. E aí, a última parte foi realmente entender que quando olhamos ao nosso redor todos os dias, especialmente se você mora, tipo, em Nova York e anda pela rua, você observa a enorme quantidade de lixo que produzimos diariamente como civilização e pensa que a maioria deles se decompõe em décadas ou centenas de anos, com sorte, o que é discutível, já que há muito lixo plástico que só agora começamos a enfrentar. O aprendizado leva mais tempo do que pensávamos, e durante a decomposição, o lixo vai para o meio ambiente, é ingerido por peixes e depois chega ao nosso corpo. E de repente, todo homem que foi testado tem plástico nos testículos. Mas de qualquer forma, sabe, de nada, talvez você seja a exceção. Mas eu não acho. Mas, sabe, Acho que o que estou dizendo é que nós geramos lixo, muito lixo. Parte dele tóxico, parte já causando impactos na saúde, como o lixo plástico. E ainda assim, o lixo nuclear, porque ele tem o potencial de ser tão perigoso. Tivemos que desenvolver todos esses sistemas muito sofisticados para separar e isolar esse lixo das pessoas e do meio ambiente. E por esse motivo, o lixo nuclear até agora nunca machucou uma única pessoa. claro, porque se é tão pequeno e você precisa de tão pouco, pode colocar em um recipiente à prova de balas, terremotos e inundações. Enterre em um barril no chão, cercado por guardas armados 24 horas por dia. É combustível usado, pequeno, suficiente para 1000 anos na região. Não é igual a um aterro sanitário. Imagine ter que proteger todos os aterros sanitários dos Estados Unidos com segurança máxima. Isso não vai acontecer, certo? Mas se você só precisa de alguns acres de alguma coisa, é como uma base militar, você só precisa proteger esse lugar e colocar lá. Não coloque isso em uma linha de falha e certifique-se de que o material está sendo inspecionado para que não tenha nenhuma rachadura. E tipo, parece um processo mais simples, um processo mais seguro. Bem, Na verdade, é um processo mais simples. Isso me faz pensar que deveríamos lidar com o lixo da sociedade de forma diferente, não apenas enterrando tudo e protegendo com guardas armados, mas pelo menos pensar em todas as coisas possíveis que podem acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, porque as pessoas que pensam no descarte de resíduos nucleares a longo prazo estão considerando todas as possibilidades, inclusive o que aconteceria se a civilização humana perdesse a capacidade de se comunicar em inglês e colapsasse, e como avisar esses humanos do futuro de que isso é resíduo nuclear. acho que não penso muito nisso, porque se a civilização humana colapsar, deve haver um motivo para isso. E, sei lá, você só pinta o barril e faz ele parecer realmente assustador. E as pessoas que desenterrarem isso daqui a 5000 anos vão pensar, tipo, talvez seja melhor não quebrar isso com uma pedra, sabe? E, sabe, vou colocar isso firmemente na categoria de não é meu problema, não é nosso problema. O que fazer se alienígenas encontrarem nosso lixo nuclear e resolverem abrir? Quer saber? Não vou pensar nisso agora, tenho coisas mais urgentes. É isso que as pessoas realmente querem dizer quando se preocupam com isso. Quando as pessoas dizem que não sabemos o que fazer com o lixo nuclear, é isso que elas estão dizendo. Elas estão dizendo que não sabemos o que vai acontecer daqui a 1000 anos. E, sabe, por causa de coisas como Oklahoma, que é aquele reator nuclear natural sobre o qual falei em Gabão, na África, nós realmente aprendemos muito sobre como o lixo nuclear se move. Eles pensavam que se espalharia por uma área maior, mas não se moveu tanto. E veja bem, não havia barreiras de engenharia, sabe? Era só uma caverna, Apenas um buraco no chão? literalmente só pedras. Isso é loucura. Mais uma vez, estou te pressionando com a matemática. Mas se eu vivesse minha vida inteira usando apenas energia nuclear para tudo, sem carvão, sem petróleo, sem gás, quanto lixo eu geraria só como um ser humano sozinho? Você tem alguma ideia? Então, Combustível usado, eu sempre foco no combustível usado, porque é o seguinte, existem 3 tipos diferentes de resíduos, tem o que chamam de resíduos de baixa radioatividade. Então, isso são coisas como as luvas que alguém que trabalhou em uma usina nuclear usou. Esse material não ficará radioativo por milhares de anos, é apenas levemente radioativo. sim, falo apenas do combustível usado, pois não sei como você calcula isso. Quanto é combustível usado? Uma carga de caminhão? Não faço ideia. Se você usasse energia para toda a sua vida, deixaria o equivalente a uma latinha de refrigerante de combustível usado. Então, para cada pessoa, uma latinha de refrigerante. Para mim é só isso. Uau, isso na verdade é realmente difícil de. Compreender.
Uau, toda a minha vida cabendo em uma lata de refrigerante, cara, isso é realmente... E aí, sabe, a pegadinha seria tipo, quanto de mineração? Mas a gente já falou sobre isso, né? Quero dizer, você realmente pode conseguir muito disso, tudo bem, deixa eu. Bem, sabe, é uma daquelas coisas que, se tudo fosse condensado em um bloco só, em vez de pelotas de combustível. Além disso, considere como o lixo nuclear é armazenado, atualmente em grandes contentores secos. Então, esses são como latas gigantes de Pringles feitas de concreto, porque o concreto é muito bom para bloquear radiação. Aí eles diriam, mas e o concreto? E blá blá blá. Estamos simplificando, mas conseguimos passar a ideia. Refiro-me ao terreno, ao lixo que descartei em aterro e coisas do tipo, além da queima de carvão ao longo da vida. É isso. Simplesmente não se sustenta quando você compara com outras fontes de energia. Quando você compara com absolutamente nada. Ok, tudo bem, fica um pouco atrás. Nunca ter nascido, mas comparado a fontes reais de energia, fica atrás. E Fukushima? É isso que dizem. E Fukushima? Isso foi no Japão, sociedade moderna, terremoto, circunstâncias imprevistas. Agora temos todo esse trítio radioativo, sabe? Vamos falar sobre isso. Porque eu lembro que foi por isso que a Alemanha desligou seus reatores nucleares, preocupada com Fukushima. Então, Fukushima foi um desses casos. Assim como o colapso da barragem hidrelétrica na China foi uma dessas coisas imprevistas da natureza, sabe? Foi um terremoto enorme que depois causou um tsunami gigantesco e Fukushima foi atingida pelos dois, certo? Então passou pelo terremoto e, na verdade, ficou tudo bem durante o terremoto. O sistema desligou como deveria. O problema aconteceu quando o tsunami chegou, e o tsunami ultrapassou o paredão da usina e inundou o subsolo, que era onde ficavam todos os geradores a diesel. Agora, como os reatores nucleares ficam muito quentes, eles precisam ser resfriados, como falamos, e também precisam ser resfriados depois de serem desligados por um período de tempo para evitar um acidente. Porque ainda há um pouco de calor sendo liberado. E então, quando os geradores a diesel foram inundados e não havia eletricidade para a usina, o reator não conseguiu se resfriar. E foi isso que causou o acidente de Fukushima, foi a inundação dos geradores a diesel no subsolo. E você sabe, muito menos radiação foi liberada no meio ambiente, justamente porque era um projeto de reator mais moderno, e as pessoas foram evacuadas muito rapidamente, o que foi o oposto de Chernobyl. Agora, imagine um processo de evacuação quando você está lidando com as consequências de um grande terremoto, um enorme tsunami e um acidente nuclear. E então, algo em torno de 2.300 pessoas morreram por causa de Fukushima. Isso ocorreu devido à evacuação. Eram pessoas que precisavam de cuidados médicos e não receberam. Foram pessoas que, sabe, por um motivo ou outro, morreram por causa do processo de evacuação. Não por causa da radiação. Não pela radiação, mas sim por exposição a ela. Houve um trabalhador da usina que morreu de câncer de pulmão muitos anos depois, e a família dele foi indenizada. Mas é meio que impossível saber se o câncer dele foi causado pelo acidente. Mas como eles foram muito rápidos em evacuar várias pessoas, e porque houve muito menos radiação liberada no ambiente, os cientistas não preveem que surjam casos de câncer. E quanto a todo o trítio na água, por causa disso? Digo, a China fez um grande alarde sobre Fukushima liberar a água e você não pode comprar peixe do Japão. Foi claramente propaganda dizendo que o Japão é ruim porque a China tem várias usinas nucleares. Eles fizeram um grande escândalo dizendo que a água era tóxica. Sim, então. E então, o que aconteceu? Você teve o acidente e depois disso, a TEPCO, que é a empresa que administra a usina de Fukushima, teve que bombear muita água para resfriar o reator, proteger os núcleos do reator. Eram mais de um, e essa água entrou em contato com radioatividade, então ela ficou radioativa, sabe, ficou contaminada, e por isso eles tiveram que armazenar toda essa água contaminada em enormes galões na propriedade. Em Fukushima, na usina Fukushima Daiichi, Eles começaram em grandes tanques, sim. eles começaram a fazer esses tanques e eles estavam, sabe, armazenando essa água contaminada, pensando em alguma coisa, que fariam algo no futuro. Então, finalmente, eles desenvolveram toda uma tecnologia que filtra a água e assim podem passar toda a água contaminada por esse sistema de filtragem. Isso elimina todos os isótopos radioativos, exceto o trítio.
porque o trítio é, na verdade, uma forma radioativa de hidrogênio. E como você sabe, a água tem hidrogênio, então é basicamente como se estivesse na água, está na água, exatamente. Então é realmente difícil. Você até poderia extrair, mas seria preciso desenvolver uma tecnologia absurda, o que não faz sentido. Então, na verdade, a melhor maneira de se livrar dessa água tritiada é simplesmente diluí-la, diluí-la. Como isso se chama? Ao adicionar água, você apenas reduz a concentração de trítio. Dilua isso. Dilua isso. Jogue isso no oceano e ele se dispersa tanto que não tem efeito, apenas faça lentamente ao longo do tempo. No começo, eles estão diluindo a própria água, então estão adicionando mais água à água tritiada. E então, como eu disse, liberando isso no oceano em um ritmo muito, muito lento para que acabe se diluindo no oceano. Agora, o motivo pelo qual eu não estou muito preocupada com isso é porque a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma organização internacional responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear enquanto impede a proliferação de armas, está supervisionando todo esse processo de descarte da água, então existem monitoramentos. Acesse o site da Agência Internacional de Energia Atômica e você pode ver exatamente quanta radiação está saindo do cano e quanta radiação está sendo detectada. Bem ali, sabe? A 10 metros de distância, ou seja, qual for a distância. E assim você vê aquela água sendo diluída em tempo real. O interessante é que você citou a China fazendo um grande alarde sobre isso. A quantidade de trítio que está sendo descartada do acidente de Fukushima é, na verdade, menor do que o que é permitido nas operações regulares das usinas nucleares chinesas. Em outras palavras, as usinas nucleares chinesas estão liberando mais água tritiada no meio ambiente em uma operação normal do que a água de Fukushima. Isso está sendo lançado no oceano. Por causa de um desastre? Por causa de um desastre. Então, há uma dinâmica interessante acontecendo aqui. Isso é típico de governos de qualquer um, quando há uma bagunça assim e podem usar contra o inimigo com certeza. Quanta dessa água tritiada eu precisaria beber para sofrer efeitos adversos? Quero dizer, você teria que beber uma piscina inteira de água tritiada de uma vez só, mais ou menos assim. Ah, entendi. Então é impossível, certo? Sim, é praticamente impossível. E tem outra coisa. Também não há evidências, e eu sei que isso não significa que nunca aconteceu. Mas não temos nenhuma evidência de alguém morrendo por exposição ao trítio. O trítio, na verdade, tem uma meia-vida biológica muito curta, o que significa que ele permanece no nosso organismo por cerca de 10 a 12 dias. Por isso que você teria que beber uma quantidade enorme dessa água tritiada de uma vez só, para de fato conseguir ficar doente por causa disso. Mas, sabe, eu digo tudo isso sempre com o entendimento de que não quero minimizar o acidente. Sabe, o ideal seria que isso nunca tivesse acontecido. Claro, vamos ser sinceras, né? Isso é péssimo. É, não é o ideal, mas é isso. Mas todas essas coisas assustadoras parecem exageradas, que é meu ponto. Como mencionei, a Alemanha fechou seus programas nucleares devido a Fukushima. Agora tem milhares de mortes só pelo uso do carvão e ainda dependem do petróleo russo. Ótimo trabalho, pessoal. Ouvindo o medo e não a lógica, agora estão nesse aperto com a Rússia. Talvez seja bobagem, mas vou perguntar: é possível pegar envenenamento por radiação só por estar perto de alguém? Você lembra da mulher em Chernobyl que passa pelas folhas de plástico para ver o namorado bombeiro? Dizem para ela não se aproximar, mas ela se aproxima e o bebê absorve a radiação. Isso faz sentido? Bom, pelo que eu entendo e pelas várias pessoas com quem conversei sobre isso, que são engenheiras nucleares e entendem os perigos, o maior perigo com alguém que, sabe, digamos que alguém estava no reator de Chernobyl quando ele explodiu, é algo chamado emissores alfa, que é um tipo específico de radiação. E o maior perigo ali é realmente tocá-los. Então, se essa mulher entrasse na sala e isso. A pessoa que estava contaminada não tinha tomado banho, não tinha tirado a roupa e ela tocou nela. Então, sim, ela poderia ser exposta à radiação, entendi. Mas, sabe, se essa pessoa tivesse tomado banho e se a mulher não tocasse nela especificamente, ela poderia sentar bem ao lado dela e estaria totalmente segura. Agora, tem outra coisa na série Chernobyl, né? Sabe, essa mulher está grávida e ela, tipo, o feto absorve a radiação de alguma forma. E isso não faz sentido. Por que um bebê absorveria a radiação especificamente em vez do seu próprio corpo? Eu não entendo essa ficção. Mas, sabe, essa é outra coisa realmente louca sobre Chernobyl.
É muito triste, na verdade, que muitas mulheres acabaram interrompendo gestações desejadas por causa do desastre de Chernobyl. Quero dizer, alguns médicos, sabe, as mulheres diziam que foram forçadas. Algumas mulheres diziam que foram forçadas a abortar bebês que realmente queriam, por causa da exposição à radiação de Chernobyl. E quando o acidente aconteceu, vários cientistas foram enviados para lá, incluindo alguns dos melhores cientistas americanos, e eles viram os bebês que nasceram de mães que foram expostas à radiação de Chernobyl. Na época, já perceberam que nenhum deles nasceu com problema. E agora nós temos mais de 30 anos de dados sobre pessoas que eram fetos quando Chernobyl aconteceu, ou pessoas que foram expostas à radiação. E está claro que não houve, sabe, mudanças genéticas nas pessoas que foram expostas a isso. Então, de novo, né, uma daquelas coisas inesperadas. Sim, isso é fascinante com a guerra na Ucrânia. Parece claro para muitos de nós, exceto alguns líderes europeus, que não podemos depender de combustíveis fósseis de regimes despóticos. Será que isso desperta novo interesse pela energia nuclear? Caso contrário, quero dizer, a União Europeia provavelmente se arrepende de ter fechado vários reatores nucleares devido ao fácil acesso ao petróleo russo, o que poderia dar errado. Sim, o que é tão louco sobre a Alemanha também, você acabou de mencionar isso, mas, sabe, a Alemanha, como você disse, decidiu desligar ou eliminar gradualmente a energia nuclear quando aconteceu Fukushima. E essa foi Angela Merkel, que, aliás, é física e deveria saber mais. Mas a Alemanha era muito antinuclear. Ela também é política. Ela é política, e a Alemanha é um país super antinuclear. Sabe, ela teve que tomar a difícil decisão de fazer o que a população queria. Mas, sabe, depois a Alemanha acabou fechando suas usinas de carvão. Mas uma coisa realmente desagradável é que uma ex-chanceler faz parte do conselho das usinas nucleares deles. Certo? Não das usinas de carvão. Desculpa, das usinas nucleares deles. Sim, eles fecharam as usinas nucleares deles. Mas a ex-chanceler da Alemanha faz parte do conselho de 3 empresas russas de gás e a Alemanha era dependente do gás russo. Como você mencionou no começo, quero dizer tanto que eles estavam efetivamente financiando a guerra na Ucrânia, pelo menos no início. Para esclarecer, isso significa que, como político ou outra pessoa, ao integrar o conselho de uma empresa, como eu faço em algumas, o que eu recebo é basicamente um salário anual. Isso é mais ou menos um suborno para ter acesso às coisas que eu posso fornecer. Então, pessoas que eu conheço têm influência, talvez eu as mencione no programa, coisas assim, certo? Se você é um político e tem isso, é pior, não é? Por que o chanceler da Alemanha integra o conselho de 3 empresas russas? O que um político da União Europeia poderia lhes oferecer, já que essas empresas são majoritariamente estatais? Adivinhe o que um político influente em um país democrático poderia oferecer a uma empresa ou indústria russa. Quero dizer, basicamente é um suborno para permitir que eles mudem regras ou criem políticas que beneficiem essa empresa. É absolutamente insano, ou fazer lobby para isso de qualquer forma é absolutamente insano e não deveria ser permitido. Mas aqui estamos nós. Para ser justa, ele talvez não estivesse no conselho como chanceler, mas você sabe. Mesmo estando certo, ele faz lobby e tem influência no partido. É por isso que pagam não pelo trabalho. São centenas de milhares ou milhões por cargo no conselho. Ele basicamente ganhava $1 milhão por ano só por estar nesse conselho. Não é à toa, exatamente. Então é só influência política, acesso e todas essas coisas boas. Então só piora quanto mais você aprende sobre isso. E a Alemanha está determinada a estar consistentemente do lado errado da história por algum motivo estranho. Sim, já fizeram isso antes. Esse tema fica para outro podcast. Morei na Alemanha e adoro os alemães. Não é culpa deles. Nem todos eles têm culpa. Quem faz lobby contra a energia nuclear? Empresas de petróleo e gás, imagino, já que é disso que tratam essas posições nos conselhos. Parece que a Rosneft ou quem for é bem antinuclear. Estamos muito preocupados com a segurança. Comprem todo o nosso gás natural, a menos que decidamos cortar o fornecimento para obter vantagem sobre vocês. Sim, é fascinante. A indústria de combustíveis fósseis nunca se animou com a energia nuclear. Um dos meus comerciais favoritos é um anúncio dos anos 70 e é sobre uma usina nuclear que está sendo construída em Long Island. E então diz: Lilco, que é a companhia de energia, está tentando construir uma usina nuclear no seu quintal. E então diz: tem um pequeno sol no centro e está escrito solar não nuclear. E foi pago pelo Instituto de Aquecimento a Óleo.
Claro, então eles criaram toda essa campanha popular para impedir que essa usina nuclear fosse construída. E, na verdade, essa usina é a usina de Shoreham. E essa é uma usina que foi concluída, mas nunca recebeu a licença para operar. Por causa do movimento antinuclear, o movimento antinuclear era tão forte naquela época. Notei que as armas assustaram as pessoas, por isso surgem Greenpeace e manifestantes antinucleares ambientalistas. Não posso deixar de notar que essas pessoas romantizam a pobreza, mas nunca são elas que precisam viver assim, né? É sempre. São sempre os outros que ficam sem a energia limpa contra a qual eles protestam com o decrescimento que querem. É demais. Esse é o argumento mais frustrante que tenho com as pessoas. E acabei de sair de uma conferência onde tive exatamente essa discussão com alguém. Ele disse: Bem, nós já ultrapassamos todos esses limites, limites planetários, e a única maneira de parar a destruição é o decrescimento. E então, sabe, essas pessoas têm filosofias muito sofisticadas sobre por que o decrescimento é a resposta. Mas quando você pergunta, tá, qual é o plano? Eles não conseguem te dizer. É só uma sensação, né? É tipo, a gente deveria usar menos energia. Ok, me mostra o plano. Quem é esse nós? Quanto é menos? Você está falando de você e da sua família? Você está falando de você e do seu país, do seu continente. E o que é menos? 10% a menos, 20% a menos. E como você faz para impor isso? Você dá cotas. Você tem energia? Você dá cotas de energia para as pessoas? E se alguém usar mais energia, como comprando um gerador a diesel, vai prender essa pessoa? Você quer dizer matar essas pessoas? Basicamente é isso mesmo, sim. Se você realmente pressionar essas pessoas, se der umas doses de uísque para elas, acaba virando um negócio autoritário, comunista. Aliás, não falo dos ambientalistas do dia a dia, também me preocupo com o aquecimento global e afins. Não gosto de lixo, apoio reciclagem quando faz sentido e não é enganação. Todos sabem que sou ambientalista. De várias formas, eles estão errados sobre energia nuclear. E sim, se você considerar o uso de energia, essa ideia de que devemos consumir menos. No fim das contas, sempre acaba nessa ideia de que todas essas pessoas vão ter que usar menos. Ok, e o que acontece quando a China quiser usar IA, mas a gente proibiu aqui por causa do uso de energia? Ah, a gente só precisa fazer eles cooperarem. Ok, eu também quero aprender a voar criando asas. Então, como é que a gente vai conseguir isso também, né? E meio que acaba sendo isso mesmo. A gente vai ter que matar todas as pessoas que usam energia demais, ou colocá-las na prisão, ou forçá-las a não usar tanta energia. E os países que não aderirem, bem, a gente só precisa dar as mãos pra eles e cantar Kumbaya, e aí eles finalmente vão entender. É simplesmente um absurdo. Isso não funciona até você transformar o planeta inteiro em algum tipo de pesadelo autoritário. Quero dizer, essa é a solução. Esta é a mais fácil de todas. Na prática, simplesmente não permitimos que países pobres se desenvolvam. Estamos nesse ponto. Impedimos o desenvolvimento dos países pobres. Sim, é exatamente onde estamos agora. Cresci em um país pobre e isso me incomoda. Sim, Tipo, eu imaginei que você teria. eu realmente tenho um problema com pessoas dizendo: Ah, desculpa, nós já usamos energia demais, você não pode ter ar-condicionado. Então, eu realmente tenho um problema com isso. E eu acho que sempre vem de pessoas que cresceram em países ricos. Você nunca vai ouvir alguém de um país pobre dizendo que a gente deveria simplesmente usar menos energia, né? E são pessoas muito privilegiadas que não entendem o privilégio que têm de terem nascido e crescido em um lugar onde tiveram acesso à abundância de energia. Sim, esse ponto é importante. Quem caminha diariamente para buscar água não faz campanha para usarmos menos energia, certo? É quem está sentado no estúdio com ar-condicionado, luzes para aparecer bem na câmera e filtro ativado no computador. Incluindo especificamente a pessoa que está aqui falando, quem reclama, sabe, são pessoas como eu que reclamam que usamos energia demais, certo? Enquanto eu faço minhas pesquisas usando IA durante essa conversa, o que aliás me faz lembrar de uma coisa. Se formos apostar tudo em IA, vamos precisar de muito mais energia. Falando em usar menos, na verdade vamos precisar de muito mais. Não seria ótimo se fosse energia verde ou mais limpa? O que seria preciso para alcançar o carbono zero? Você sabe quantas? Quanta energia nuclear seria necessária nesse caso? Novamente, estou te pressionando com a matemática. Sim, com a matemática. Bem, carbono zero líquido é meio que um termo estranho, mas vamos dizer assim. Esse é o termo certo? Pode corrigir ou sugerir outro, só tento usar palavras da moda. Sim, digamos, o que os Estados Unidos precisariam para ter 100% de eletricidade limpa. Vamos voltar ao que sabemos. Energia nuclear, responsável por 20% da eletricidade dos Estados Unidos. Se quisermos mudar tudo isso, o que conseguimos?
4 ou 5 vezes a quantidade de energia nuclear. Então, estamos falando de cerca de 100 reatores para 20%. Então, estamos falando de 500 reatores. Quero dizer, isso é muito, mas existem 1.600 usinas de energia na Califórnia. Na Califórnia. Talvez não seja muito. É possível transformar uma usina a carvão em nuclear, já que a infraestrutura já existe? Podemos reaproveitar essas coisas ou isso é ridículo? Com certeza você pode, mas não vai reaproveitar a usina em si, certo? O núcleo do reator, por exemplo, não será colocado no lugar da caldeira a carvão. Mas o que é legal nisso é que muita da infraestrutura necessária para uma usina a carvão também é necessária para uma usina nuclear. Então, como as torres de resfriamento, estradas, prédios administrativos, Fios e outras coisas, todas essas coisas. você pode simplesmente entrar e basicamente construir um reator bem ao lado da caldeira existente. Uma das coisas interessantes, e é algo que só aprendi recentemente, é que a parte mais difícil de converter uma usina a carvão em uma usina nuclear é que teria que haver muita limpeza, porque os locais das usinas a carvão são muito sujos, Certo. incluindo a contaminação radioativa das cinzas do carvão. Entendi, é irônico mesmo. Não precisa estar perto de uma fonte de água para resfriar. Sim, mas todas as usinas a carvão também precisam, porque também são usinas térmicas, então elas também sim. Então, as usinas a carvão são muito parecidas com as nucleares, e as usinas a gás também são bem semelhantes nesse aspecto. Elas aquecem a água para criar vapor, giram uma turbina, blá blá blá. Você também precisa de resfriamento constante. A diferença é que o carvão queima carvão para isso, enquanto a nuclear usa átomos. Que interessante. Você já tem quase tudo no lugar certo, com boa parte da infraestrutura. Só falta basicamente construir os reatores nucleares lá. Você ainda economiza bastante trabalho e custos porque a infraestrutura já existe. E há bem mais do que precisamos, certo? Precisamos de 500 e só na Califórnia já existem 1.600. Não é necessário reaproveitar todas as usinas de carvão, apenas a maioria. As maiores são aquelas localizadas na área onde você precisa, ou as mais seguras são as que vão fazer o melhor trabalho, certo? Você não precisa reaproveitar todas elas. Na verdade, isso é bastante promissor. E para mim, o mais empolgante é isso. Estamos entrando em um mundo onde pessoas perderão empregos por causa da IA, sem sabermos ainda quantos serão. Mas você pode, na verdade, requalificar todas as pessoas que trabalhavam na usina de carvão para trabalharem na usina nuclear. E assim, o impulso que isso dá para a economia dessas cidades, que em muitos casos estão devastadas pelo fechamento dessas usinas de carvão, é realmente incrível. Então também é um criador de empregos e um contribuinte líquido para toda a comunidade. Incrível, sei que o tempo está acabando. Obrigado por participar, sou grande defensor da energia nuclear e sempre faço brincadeiras com a China aqui no programa. Eles lideram nisso, então espero que mantenham os cuidados para evitar outro acidente, o que nos atrasaria. Porque a energia nuclear realmente parece ser a única saída para a confusão em que estamos agora, pelo menos até conseguirmos a fusão. Mas eu ainda consideraria isso como energia nuclear, eu acho. Sim, exatamente. Obrigado por participar do programa hoje. Obrigada, Jordan. A contagem global de esperma caiu mais de 50%. A contagem de esperma está diminuindo. Depois dos seus 20 e poucos anos, Há algum treino que aumenta minha fertilidade? se você está tentando ter filhos e é um cara jovem, evite isso a todo custo. Sim, Porque tantas coisas passam despercebidas. a disfunção erétil induzida por pornografia literalmente leva a problemas de saúde mental.